Ela era uma freira que desapareceu sem deixar rastros. Catherine Cesnik era uma mulher respeitada e amada por todos os seus alunos e muito dedicada à sua fé. Mas, quando seu corpo foi encontrado, meses depois do seu desaparecimento, detalhes sombrios sobre a sua morte revelaram algo ainda mais assustador. Um segredo macabro que envolvia a igreja, a polícia e uma rede de encobertamentos que durou décadas. O que a Catherine sabia? E por que isso pode ter custado a vida dela? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Carol e aqui nós falamos sobre relatos de crimes e histórias misteriosas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o joinha pra gente. Eu tô gravando esse vídeo no domingo de carnaval, então se você ouvir algum barulho aí de bloquinho, alguma música mais animadinha, ignora, gente. Ignora, passa pra frente, porque o pessoal gosta de passar com o trio elétrico exatamente aqui na frente de casa. E lembre de deixar o seu joinha, valorize aqui a criadora de conteúdo que tô no domingo de carnaval de manhã criando conteúdo pra vocês. Sem mais delongas, pega aí tua pipoca e bora pro vídeo. Antes do seu desaparecimento, a Catherine era uma mulher muito admirada por todos ao seu redor. Ela tinha nascido dia 17 de novembro de 1942, lá na Pensilvânia, e cresceu numa família católica extremamente devota. E desde cedo ela demonstrou uma forte vocação religiosa. O sonho da vida dela era ser freira e ser professora, e ela realizou esses dois sonhos. Aos 18 anos, ela ingressou no convento das irmãs da escola de Notre Dame e dedicou a vida inteira ao ensino e à fé. Sua inteligência e empatia tornaram ela uma professora muito querida na escola arquidiocesana, em Baltimore, onde ela lecionava inglês e teatro para meninas adolescentes. A irmã Catherine era conhecida por sua bondade e pelo seu desejo genuíno de ajudar os outros. Ela sempre se preocupava com o bem-estar das suas alunas, sempre estava muito atenta ali aos problemas que elas enfrentavam dentro e fora da escola. A irmã Catherine se tornou uma espécie de confidente para essas adolescentes. E muitas delas relatavam para a freira segredos sombrios que envolviam membros da instituição de ensino. E ao que tudo indica, essa confiança é o que pode ter sido a sentença de morte dela. Baltimore, na década de 1960, era uma cidade muito marcada pela influência forte da Igreja Católica. O clero possuía um poder imenso dentro das instituições educacionais. Qualquer tentativa de questionamento, denúncia ou coisa do tipo era rapidamente silenciada. A igreja tinha braços dentro da política, na polícia, em vários setores da sociedade. Mas a Catherine não se intimidava com isso não, tá? Ela começou a perceber comportamentos bem estranhos de alguns padres ali na escola e também de líderes religiosos. E pouco antes da morte dela, ela teria descoberto algo terrível envolvendo o capelão da escola, que era o padre Joseph Maskell. Com sua personalidade forte, a Catherine não aceitaria de jeito nenhum ver suas alunas sofrendo. Ela começou então a reunir informações, ouvir depoimentos e, segundo testemunhas, ela estava prestes a denunciar os abusos cometidos dentro da escola. O problema é que ela não sabia que ela estava lidando com uma rede de influências muito maior, muito mais perigosa do que ela imaginava. A vida tranquila que ela levava de realização do sonho de ser freira e ser professora estava prestes a mudar. E a coragem dela de desafiar o sistema, denunciar os abusos, é o que pode ter sido o motivo do seu fim trágico. Agora que a gente conhece um pouco mais sobre a Catherine, vamos entender com detalhes ali como é que aconteceu o desaparecimento dela e por que isso se tornou um dos maiores mistérios criminais da história. Na noite de 7 de novembro de 1969, a Catherine estava com 26 anos e saiu do seu apartamento lá em Baltimore por volta das 7 horas da noite para fazer compras. Ela mencionou para sua colega de quarto, a irmã Ellen Phillips, que também era freira, que iria ao shopping local para comprar um presente de noivado para a irmã mais nova dela. E talvez iria fazer uma passagem ali no banco ou na padaria, como ela sempre fazia de costume. Quando a Ellen percebeu que a Catherine não tinha voltado para casa e já era 11 horas da noite, ela começou a ficar muito preocupada. Quando deu ali por volta de 11, 11h30, ela começou a ligar para os amigos e para os familiares para tentar alguma informação sobre o paradeiro da Catherine. Ela já estava muito preocupada. E ela ligou para dois padres que eram muito amigos das duas. Esses dois padres, eles estavam no cinema e assim que terminou o filme, eles foram direto para casa da Catherine. Ali eles esperaram um pouco mais, a esperança ali da Catherine voltar, chegar logo em casa, mas isso nunca aconteceu. Eles relataram que fizeram muitas orações, rezaram muito, fizeram até uma missa ali, os três, para que a Catherine voltasse logo, até que eles desistiram de esperar e ligaram para a polícia. A polícia prontamente chegou no apartamento delas e reuniu todas as provas que precisava reunir e começaram a investigar. Um tempo depois, os dois padres também foram embora.
Na manhã seguinte, dia 8 de novembro, o carro da Catherine foi encontrado estacionado de forma bem estranha ali, bem pertinho, né, poucos quarteirões só da onde ela morava. O carro dela estava estacionado de maneira estranha, com a bundinha do carro meio que para fora, assim, da rua. Sabe quando parece que estacionou meio que correndo e largou o carro ali? Era assim que parecia. O carro em si, ele estava coberto de lama e de folhas, sugerindo que ele tinha sido dirigido para alguma área rural recentemente. Dentro do veículo foram encontradas todas as compras que a Catherine tinha feito, inclusive o presente de noivado, mas não tinha sinal nem de luta, nem de nenhum tipo de resistência por parte da Catherine. Inclusive, a chave do carro ainda estava na ignição. Algumas testemunhas relataram que viram um homem desconhecido próximo ao carro naquela noite do desaparecimento. Mas assim, era uma descrição vaga e não levou a muitas pistas concretas para a polícia, né? Então os policiais começaram uma investigação, mas assim, eram poucas evidências, não tinha testemunha ocular que pudesse ser confiável, então o caso rapidamente esfriou. Durante as semanas seguintes, a comunidade local permaneceu em estado de alerta. Buscas foram realizadas nas áreas próximas à residência dela, incluindo parques, terrenos baldios, porque eles encontraram ali muita lama e muitas folhas dentro do carro, né? Eles estavam na esperança de encontrar qualquer sinal da Catherine. No entanto, todas as tentativas foram infrutíferas. Em 3 de janeiro de 1970, quase 2 meses depois do desaparecimento da Catherine, o corpo dela foi encontrado em estado avançado de decomposição em uma área de despejo, num lixão num subúrbio de Baltimore. A descoberta foi feita por 2 caçadores que estavam ali na região e imediatamente ligaram para as autoridades e contaram o que tinham encontrado. O local onde o corpo foi encontrado ficava aproximadamente 10 quilômetros de distância do apartamento da Catherine, sugerindo que ela teria sido levada para longe da área onde ela residia e, além disso, ele estava parcialmente coberto por neve. O exame inicial do corpo revelou sinais de trauma craniano significativos, indicando que a Catherine tinha sido golpeada na parte posterior da cabeça com um objeto contundente. E ela tinha várias perfurações no crânio, mas essa da parte posterior era a maior perfuração que tinha. Além disso, ela estava com marcas no pescoço, o que sugeria a possibilidade de um estrangulamento. Devido ao estado avançado de decomposição do corpo dela, foi difícil determinar se houve ou não agressão sexual, mas a causa da morte foi registrada como um trauma crânioencefálico. Quando o corpo dela foi descoberto, ela estava sem a parte de baixo da roupa e com a blusa levantada. Essa descoberta chocou toda a comunidade local e levantou questões perturbadoras sobre quem poderia ter cometido um crime tão hediondo. As investigações iniciais enfrentaram diversos obstáculos. A cena do crime não ofereceu muitas evidências forenses, a falta de testemunhas oculares dificultou muito a identificação de possíveis suspeitos. No entanto, alguns relatos começaram a surgir sobre os possíveis motivos para o assassinato da Catherine. As alunas da escola onde a Catherine lecionava afirmavam que ela estava ciente dos abusos sexuais cometidos pelo capelão da escola, que era o padre Joseph Maskell, e que ela pretendia denunciar ele às autoridades. Essas revelações levantaram suspeitas muito grandes do envolvimento desse padre Maskell no crime. Entretanto, a falta de evidências fez com que a polícia encerrasse as investigações e fechasse o caso. No entanto, em 1994, vários anos depois, novas informações emergiram quando algumas ex-alunas da escola onde ela lecionava começaram a relatar alguns casos de abusos sexuais ocorridos durante o período escolar. A Jean Weiner e a Teresa Lancaster foram as 2 principais vozes que trouxeram essas denúncias à tona. A Jean revelou que entre 1968 e 1972, ela foi vítima de abusos perpetrados pelo padre Maskell, que era o capelão e conselheiro da escola na época. Ela relatou que confiava muito no padre Magnus e sempre conversava com ele e acabou se abrindo sobre alguns casos de abusos que aconteceram na vida dela ainda na infância. Infelizmente, ela acabou sendo vítima de novos abusos por conta desse mesmo padre e, subsequentemente, pelo padre Maskell. A Jean relatou que o padre Maskell intimidava ela, xingando ela de alguns nomes bem feios, como, por exemplo, prostituta e outros nomes horríveis, e forçava ela a cometer atos degradantes sob o pretexto de receber o Espírito Santo. A gente tem que entender aqui que essas vítimas de abuso, elas eram adolescentes que realmente acreditavam na autoridade desses padres e respeitavam muito a autoridade deles. Então, os padres usavam o pretexto de eu sei o que é melhor para você, você é uma pecadora, e esses atos
os abusos é que vão purificar você, purificar o seu corpo. Então elas eram enganadas e realmente abusadas com esse pretexto de assim receber a redenção. Esses relatos da Jean foram corroborados por outras ex-alunas, incluindo a Teresa, que também acusaram esse padre Maskell de abusos semelhantes durante o tempo que elas estudavam lá na instituição. E outra, as denúncias não se limitavam apenas a abusos sexuais. A Jean afirmou que poucos dias depois do desaparecimento da Catherine, o padre Maskell colocou ela no carro e levou ela até um lugar isolado. Na verdade, era o lugar onde eles tinham desovado o corpo da Catherine e mostrou para ela o corpo em decomposição da Catherine. E ele disse assim para ela: eu quero que você olhe, veja só o que acontece quando você fala mal das pessoas. A Jean relata, foi horrível, né? Foi uma experiência extremamente traumática. Ela viu aquele cadáver e ela disse que se lembra de ver as larvinhas andando pelo corpo da Catherine. Então, algo muito, muito pesado mesmo. Essa declaração sugeria uma tentativa de silenciar a Jean e qualquer outra possível vítima ou testemunha. Em 1995, a Jean e a Teresa, elas entraram com uma ação civil contra o padre Maskell, contra a Arquidiocese de Baltimore e contra outras entidades da Igreja Católica, alegando abusos sexuais durante o período que eles estavam na escola. No entanto, o tribunal considerou que o prazo prescricional já havia expirado e o caso, infelizmente, não avançou judicialmente. Apesar disso, todas essas revelações trouxeram uma nova perspectiva sobre o possível motivo por trás ali do assassinato da Catherine, sugerindo que ela poderia ter sido silenciada por estar ciente ali dos abusos que aconteciam na escola e possivelmente por estar planejando denunciar isso. Embora o padre Maskell tenha falecido em 2001, as investigações sobre o possível envolvimento dele no assassinato da Catherine continuaram. Em 2016, o Departamento de Polícia do Condado de Baltimore reabriu o caso da Catherine, gerando novas entrevistas, novas investigações sobre os supostos abusos sexuais ali na escola. Com a permissão do Gabinete do Procurador do Estado, o corpo do padre Maskell foi exumado em 2017 para poder fazer a coleta de DNA. No entanto, as amostras não corresponderam às evidências que eles coletaram na cena do crime. Apesar disso, as autoridades enfatizaram que essa descoberta não excluía o Maskell como um suspeito. Afinal de contas, ele pode ter mandado alguém executar o crime no lugar dele, né? Até hoje, o caso permanece oficialmente sem solução. A conexão ali entre os abusos cometidos pelo Maskell e o assassinato da Catherine ganhou uma atenção nova com o lançamento da série documental The Keepers, em 2017. Não sei se vocês assistiram. A série explorou bem profundamente as alegações das ex-alunas e as circunstâncias misteriosas envolvendo a morte da Catherine. Trouxe à luz também detalhes que antes eram desconhecidos e incentivou ali novas investigações sobre o caso, né? Isso levou a um aumento no número de denúncias de abusos e novas pessoas começaram a se sentir encorajadas e empoderadas para denunciar os abusadores. A série destacou que durante o mandato de Selznick, na escola onde a Catherine lecionava, os padres Maskell e o Magnus estavam envolvidos em abusos sistemáticos das alunas, inclusive compartilhando com outros abusadores. Mais recentemente, em 2023, investigações sobre crimes semelhantes a esse, lá na região de Baltimore, lançaram uma nova luz sobre o caso da Catherine. O assassinato da irmã Catherine contribuiu para a decisão de falência da Arquidiocese Católica de Baltimore em 2023. Eles abriram falência. Isso refletiu a profundidade e a extensão das alegações de abusos sexuais e o quanto isso abalou a instituição. E, embora décadas tenham se passado desde o trágico assassinato da Catherine, o caso continua a ressoar, destacando questões persistentes sobre abuso, encobrimento de evidências e a busca incessante por justiça. Esse caso em específico, ele é um caso que me deixa muito, muito revoltada, porque ele simplesmente não teve solução, não teve ali o resultado esperado das investigações. E o padre Maskell, ele acabou morrendo sem nunca ter sido julgado, e ele acabou basicamente saindo impune de anos e anos, aí, décadas de abuso e de tanto sofrimento que ele causou a tantas pessoas, né? Eu realmente espero que esse caso seja solucionado e não é nem mais para punir os responsáveis, as pessoas ruins da história, e sim para trazer algum conforto e algum alívio para a família das vítimas, para que elas saibam que a justiça foi feita e todo aquele sofrimento não foi em vão, né? Mas aí, me conta o que você achou desse caso. É um caso bem intrigante, bem polêmico, porque envolve a igreja, envolve uma série de questões ali em relação à polícia, as investigações que não andavam, não iam pra frente de jeito nenhum. Então, enquanto eu tava aqui estudando, né, e colhendo as informações pra fazer esse vídeo, isso foi uma coisa que me deixou um pouco agoniada em relação a esse caso. Parece que as investigações não andam. E até hoje a gente tá aí sem
informações concretas e sem uma resolução desse caso. Mas me diga qual é a tua opinião aqui, o que você acha desse caso. Se você quer ver outros relatos de crimes aqui, algum outro crime em específico, deixa aqui nos comentários também. Quem sabe o próximo vídeo pode ser um tema que você sugeriu. Escreve aqui. E até mais!